desenvolvimento econômico, e nós vamos discutir esse tema aqui no Jogo do Poder, a partir da perspectiva do Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro. Eu falo do engenheiro Wagner Victor, ex-presidente da SEDAI, ex-secretário de Indústria, ou melhor, secretário de Petróleo da governadora Rosinha e atual diretor-geral da Alerj. Boa noite, Wagner. Boa noite, Ricardo. É muito bom estar aqui no Jogo do Poder, junto com meu amigo Mauro Osório, e tratando de assuntos que são fundamentais, que é o futuro do desenvolvimento do país, especialmente sobre o foco do Rio de Janeiro. Acho que vai ser um papo muito legal. Para essa conversa também presente, o economista Mauro Osório, professor Mauro Osório, que é um dos maiores especialistas na economia fluminense. Boa noite, Mauro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Wagner. É um prazer estar aqui, parabenizar por seu programa. Eu sempre digo que falta reflexão sobre o Estado do Rio de Janeiro, então esse é um espaço fundamental e privilegiado. É um prazer recebê-los nessa noite. Eu queria começar a nossa conversa um pouco sobre o Rio de Janeiro. O Rio vive, quer dizer, um processo histórico de esvaziamento econômico. Começou lá atrás com a transferência da capital para Brasília, depois a fusão abrupta entre os dois estados. Depois, o Rio de Janeiro me parecia que tinha encontrado uma vocação clara da sua economia, ela tendo aqui a sede das principais empresas da área econômica. Nós tínhamos aqui o capital financeiro estava no Rio de Janeiro, enfim, os grandes bancos tinham sede no Rio de Janeiro. Então isso dava a ideia de que o Rio de Janeiro tinha encontrado uma vocação muito claramente. Bom, isso acabou. Os bancos foram para São Paulo, houve um novo esvaziamento econômico do Rio de Janeiro, com o mercado financeiro todo se transferindo para São Paulo. Bom, Deus, Papai do Céu, foi, enfim, venturoso, atencioso com o Rio de Janeiro, encontrou-se petróleo no Rio de Janeiro, e aí uma nova vocação econômica se abriu para o Rio de Janeiro e nos passamos a ser encarados como um estado potencialmente rico, e o petróleo, então, exerceu essa centralidade na economia do Rio de Janeiro. Bom, aí veio a questão da crise da Petrobras, aí veio a Lava Jato, que implodiu toda a cadeia produtiva de petróleo, e o Rio de Janeiro se viu novamente numa crise aguda, até porque havia uma dependência muito grande, quase que total da sua economia, envolvendo a questão do petróleo. A pergunta que se faz é o seguinte: há como se encontrar um caminho para o Rio de Janeiro ter um desenvolvimento econômico sustentável, que não viva de soluços, porque, na verdade, nós atravessamos aí esses momentos de soluços de grande crescimento, com grande perspectiva, e, de repente, vem a debacle e afundamos numa situação grave de crise, como vivemos recentemente. Há como se encontrar um caminho um pouco mais seguro e sustentável? A pergunta, eu vou fazer os dois, eu começo com Wagner Victor. Olha, Ricardo, eu não tenho a mínima dúvida que sim. Na realidade, você fez um histórico muito interessante sobre esse processo do Rio de Janeiro. As primeiras descobertas de petróleo acontecem na década de 70, mas o desenvolvimento da indústria do petróleo começa mais na década de 80. Até coincide com o período que eu entro na Petrobras, no chamado Polo Nordeste. Depois, com a descoberta do pré-sal, nós temos uma grande evolução. Conseguimos trazer, e no período fui 8 anos secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo, não só as petroleiras que estavam originalmente aqui no Rio de Janeiro, como a Petrobras, a principal, desde até a época do monopólio, mas conseguimos trazer as grandes empresas para botar a sede aqui, a emenda de colocar, participei pela Associação dos Engenheiros da Petrobras, a emenda para colocar a sede da ANP aqui, conseguimos a ONS, a EPE, conseguimos trazer as 20 principais oil companies na ocasião para colocar a sede. E, paralelo, em função da indústria do petróleo, conseguimos desenvolver a partir de 99, quando começa o primeiro leilão da abertura do setor petróleo, em junho de 99, salvo o melhor juízo, a gente começa a implementar o conceito de conteúdo local, que era um conceito que não era jabuticaba, era um conceito que você tinha na Noruega, através do Winstock, você tinha no Reino Unido, no Mar do Norte, que é através da Offshore Suppliers Office, de que o desenvolvimento da indústria petrolífera tem que estar acompanhado num crescimento da indústria local. E baseado nisso, a partir de 99, ainda no governo Garotinho, a gente começa a reabrir os estaleiros e colocar os equipamentos para serem fabricados no Brasil. Não só os estaleiros, mas as indústrias que fabricavam as linhas flexíveis, as árvores de Natal molhada. E isso vai, efetivamente, até o governo Dilma,
logicamente, no segundo governo FHC inicia, há uma aderência muito grande, e no segundo governo Dilma se cria até o Promimp, e depois há uma descontinuidade. E essa descontinuidade, ela é, pasmem, muitas vezes cumprimento até de contratos de concessão, porque os contratos saíram com cláusulas de conteúdo local e as empresas começaram a pagar multas, que os chamados, e eu discuto isso muito com o Mauro, os chamados waivers, ou seja, a multa que era para ser algo excepcional virou uma regra para pagar menos. Ou seja, uma economia que era importante, que é a indústria do petróleo, para o Brasil e para o Rio de Janeiro, ele ficava dissociado do conteúdo local. Nós virávamos um mero produtor de petróleo, commodities. E o Rio de Janeiro tinha outras estratégias que nós adotávamos, que trazer grandes empresas. Trazíamos siderúrgicas. Eu participei da atração da CSA, que na ocasião hoje é conhecido como a Ternium. Nós conseguimos ampliar do Gerdau, trazer a siderúrgica Votorantim, o Porto do Açu, que era um projeto estruturante muito importante para o Norte Fluminense, a produção da indústria do polo gás químico, ou seja, nós sempre tivemos uma estratégia de trazer projetos estruturantes. A Michelin, a Peugeot, Citroën, que foi iniciado a negociação no governo Marcelo, mas foi consolidado conosco. Na ocasião, participei com o Tito Riff no governo Garotinho, ou seja, nós trazíamos projetos estruturantes. E houve um certo abandono, e logicamente, associado ao esvaziamento, de não trazer projetos estruturantes para o Rio de Janeiro. E isso é extremamente preocupante, porque isso repercute não só na questão do emprego, mas principalmente, o Mauro fala muito disso, na qualidade do emprego, das pessoas que nós estamos empregando, de engenheiros, mestres, doutores, e esse processo, Mauro, eu acho que é o processo de retomada que a gente tem que ter agora. Mauro, você acha, quer dizer, qual é o nosso caminho, na verdade? Nós temos que continuar trilhando a economia do petróleo, esse é o nosso caminho, temos que desenvolver, temos que aproveitar mais essa potencialidade natural do Rio de Janeiro, ou devemos buscar outros caminhos? Você fala muito no complexo da área hospitalar, na área médica, como uma nova potencialidade que o Rio pode vir a explorar. Mas você não acha que o Rio de Janeiro subexplora, digamos, o potencial que o petróleo pode oferecer? A gente sabe que a Petrobras compra do Rio de Janeiro um percentual muito pequeno das suas encomendas. A gente sabe também que sequer os equipamentos navais são sequer reformados e a manutenção sequer é feita aqui. Eu não digo nem a compra de novos equipamentos. A manutenção, me parece, que se feita no Rio de Janeiro já seria suficiente para reativar os estaleiros. Quer dizer, devemos continuar centrados na economia do petróleo ou devemos buscar alternativas, Mauro? Vamos lá. Não, primeiro, só rapidamente, né? Concordo que a transferência da capital sem compensações, né? Sim. É uma coisa que é importante, a carência de reflexão regional. Eu acho que, Ricardo, você diria que um dia a gente fazer uma discussão sobre a fusão. Sim. Porque eu acho que ela, na verdade, ela foi tardia. Eu acho que ela tinha que ter ocorrido em 1960. E também a gente tem eu vejo hoje quanta gente aí defendendo a ditadura militar, né? E a ditadura militar, se foi péssima para o país, foi pior ainda para o Rio de Janeiro. Aqui que foi caçado da esquerda, da Cerdinho, e a gente passou a ter um problema de lógica política complicado. E o André Cigano é um salto de qualidade na gestão da Alerj, acho que é reconhecido por todos, mas a gente tem esse problema também da questão política, né? Para frente, pensando para frente, eu acho que a gente precisa ter um grande programa de infraestrutura. Eu acho que precisa negociar isso com o governo federal, de recursos nacionais. Mas o que é um grande programa? Por exemplo, nós temos no Brasil, nós temos no Rio de Janeiro as grandes empresas, mas muitas vezes elas acabam sendo enclaves. A taxa de desemprego hoje no Brasil está 9%, no estado do Rio de Janeiro está 12%, Santa Catarina é 4%. Mas Santa Catarina é uma exceção. Você cita sempre Santa Catarina, mas é uma exceção no Brasil. Mas eu acho que porque o estado é uma população menor, quer dizer, não tem não tem a diversidade e, digamos, a complexidade social que tem o Rio de Janeiro. Eu sei, mas do ponto de vista econômico, enquanto as grandes empresas do estado do Rio de Janeiro são enclaves, lá são âncoras. Sim. Como é que a gente pode transformar a Petrobras, que hoje é um enclave, né? Teve muita coisa, como o Victor já disse, hoje é um enclave, em uma âncora. Nós fizemos uma nota técnica sobre petróleo e gás. 75% dos fornecedores estão fora do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos um tombo, a economia que menos cresce em termos de PIB de 2002 para cá. Saiu agora de 2020. 2019 para 2020, o nosso PIB deu um tombo. Em termos de PIB per capita, nós passamos para a terceira, o Victor até me mandou uma matéria sobre isso, passamos da terceira para a sexta posição.
Por quê? Porque o preço do barril do petróleo caiu, a média foi 41 a dependência dólares. do petróleo. A pergunta que eu te fiz Mas não é é essa. dependendo do petróleo, é só ter a extração aqui. Se a gente tivesse a cadeia produtiva aqui, seria diferente. Por exemplo, se a gente tivesse refino, cai o preço do barril, o lucro do refino até cresce. Só que a gente não tem a cadeia. Ô Ricardo, uma coisa para complementar, quando você fala para o Mauro, e o Mauro está correto do ponto de vista da infraestrutura, você tem projetos estruturantes, por exemplo, a ideia do André Ciliano de criar um fundo soberano, e foi aprovado, esse fundo já está capitalizado, não um fundo para guardar recursos, que nem os noruegueses, que nem o de Niterói tem, mas para reinvestir em infraestrutura, ele abre muitas oportunidades. Eu vou dar um exemplo muito concreto, e o Mauro tem participado disso, e a Magda tem participado, o André Ciliano nos provocou e eu desenvolvi, uma das coisas que eu gosto de fazer é projetos, estruturar memoriais, e até porque eu estou envolvendo meu filho agora, que está finalizando engenharia. Nós temos 2 projetos muito estruturantes para o Rio de Janeiro. Um é o gasoduto Rota 4B, que é um para você pegar o gás, que mais de 50% do gás hoje é reinjetado na Bacia de Santos, e fazer um gasoduto entrando pelo Porto de Itaguaí, o antigo Porto Sepetiba, e aquilo funcionar como uma veia de energia para o desenvolvimento da Baixada Fluminense. Não só para melhorar a questão de postos GNV, mas você fazer a modificação da Ternium para gás, você ampliar a produção da petroquímica, essa botar... que eu acho que precisava ser traduzida, porque você fala muito e luta muito pela Rota 4B, que é essa rota que leva o gás para a Baixada, mas é preciso que as pessoas entendam, quer dizer, o que essa rota significa em termos de potencial econômico para a Baixada. Senão fica só Rota 4B, Rota 4B, e isso fica uma sigla que é indecifrável para a maioria das pessoas. Ricardo, é preciso decifrar o que é Rota 4B no impacto da vida das pessoas. Ricardo, esse é um detalhe muito interessante. Eu aprendi sempre desenvolver bandeiras. Eu acho que os governos têm que ter bandeiras. E assim foi no Polo Gás Químico, que fomos vitoriosos, fomos no Comperj, e depois eu vou falar do Comperj, foi na usina nuclear, mas especialmente da Rota 4B. Você há uma produção de petróleo hoje num campo que fica na divisa entre Rio e São Paulo, lá no mar, que é chamado Campo de Bacalhau, numa norueguesa chamada Equinor. Quando vier produzir o gás, esse gás terá 3 alternativas. O gás será reinjetado, ou esse gás irá para São Paulo, ou irá para o Rio de Janeiro. Eu fiz um estudo demonstrando todas as vantagens comparativas para ir para o Rio de Janeiro e como aquilo pode ser associado para desenvolver um hub na Baixada Fluminense, que desde clientes e potenciais, por exemplo, a Ternium, que é a siderúrgica lá, ela vai ter que sair do carvão para emitir menos e para o gás natural, a colocação de termoelétricas e criar condomínios industriais no entorno do arco rodoviário, porque que adianta você ter o arco rodoviário e ter o porto de Itaguaí se você não tiver empresa instalada? Se você tem um gás a um preço favorável, a uma super oferta, você alavanca a atração de empresas ao longo da Baixada Fluminense. E quando você recebe gás, você extrai do gás frações nobres para a indústria petroquímica, ou seja, a 4B é um bandeiraço para o Rio de Janeiro entrar nessa luta. São Paulo vai querer, mas tem uma notícia boa, porque descobriram um campo mais para o próximo São Paulo, Aram, que ia ser da Petrobras, não da Equinor. Eu falei, gente, São Paulo fica com Aram, pega lá e deixa a 4B para cá. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas, Mauro, eu não entendi muito bem a conclusão da sua posição. Nós devemos continuar centrados na potencialidade do petróleo ou devemos buscar outros caminhos? Isso não ficou claro para mim. Ok. Falo já agora? Fala agora rapidamente. Agora. Não, eu acho que deve, ou seja, não pode ter só a Petrobras aqui. Tem que ter o complexo, tem que ter a cadeia produtiva. Mas tem isso que ter a naval. Continuar no petróleo. Sim, aí vamos lá. Tem um outro complexo produtivo que tem uma potencialidade grande. Nós vamos estar apresentando agora na LERJ em dezembro a nota técnica sobre isso, é o complexo petróleo e gás. Tá certo? Ou seja, não pode a gente ter que importar tudo. A gente passou de 1 bilhão de déficit comercial para mais de 20 bilhões. Petróleo e gás não, saúde. Desculpa. Saúde. O segundo é o da saúde, o Complexo Econômico do Estado da Saúde, né? É uma proposta da Fiocruz, liderada pelo economista Carlos Gadelha, e a gente fez um documento como isso pode rebater para o Estado do Rio de Janeiro. Nós, em 2006, Ricardo, a gente importava, tinha um déficit de $1 bilhão de máquinas, equipamentos, medicamentos na área de saúde. Hoje o nosso déficit está perto de $25 bilhões. Se aproveitar o fato de nós termos aqui alguns institutos importantes como a Fiocruz, que seria a base, embrião desse polo, Sim. desse polo, âncoras desse Sim. polo. Mas, por exemplo, aí, o que eu estou falando da infraestrutura? Ou falta água, ou falta esgoto, ou falta telecomunicações, ou tem terreno controlado pelo tráfico. Tem uma grande empresa farmacêutica que hoje está em São Paulo,
e que ela viria para o Rio, o BNDES estava fazendo força para isso, foi lá ver um terreno que ofereceram, apareceu um miliciano e falou: aqui você não entra. Aí o cara foi lá procurar o camarada do BNDES e falou: me desculpe, mas eu vou para São Paulo. E foi. Desde 2000 não entra nenhuma indústria farmacêutica, que é medicamento, e farmacoquímica, que é de insumos. Então a gente precisa estar reestruturando o setor público, estar equacionando essa questão do controle territorial. Tá certo? A Codinho, o funcionário caçula de lá, tem 67 anos. A Companhia de Desenvolvimento de Goiás foi importante para a articulação que teve de levar para lá. Hoje Goiás produz mais medicamentos do que nós. Então a gente precisa, eu acho... Vou ter que fazer um intervalo, pois não, conclui. A gente precisa investir em infraestrutura, reestruturar o setor público e apostar em complexos produtivos que tenham mais potencialidade, como a proposta do Wagner Victor da Rota 4B. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com a participação do engenheiro Wagner Victor e do economista Mauro Rosório, discutindo caminhos para a economia do Rio de Janeiro. CNT Play conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Agora a fila do Cisreg vai andar. Os pacientes da Clínica da Família que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina, preparado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. Para os municípios investirem, a Alerj devolveu recursos economizados do orçamento. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos. Para garantir investimentos futuros, a Alerj criou o Fundo Soberano. A Alerj ajudou e a gente viu e tudo que economizou se dividiu. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo aqui o engenheiro Wagner Victor e o economista Mauro Osório discutindo caminhos para a economia do Rio de Janeiro. Uma das questões centrais da economia do Rio de Janeiro, que foi apresentado anos atrás como, digamos, um grande elemento redentor da economia, seria a construção do Comperj, do Complexo Petroquímico em Itaboraí. Criou-se ali a ideia de um novo Eldorado, enfim, o Rio de Janeiro teria refinaria, que foi lançada a ideia, inclusive, à época do governo da governadora Rosinha. Ali era a materialização daquela bandeira com uma grande refinaria, com produção de derivados, enfim, algo que iria mudar a face da economia do Rio de Janeiro. Temos pouco refino, temos apenas aqui a Reduc, enfim, uma única refinaria, apesar de termos 80% da produção de petróleo do Brasil. Muito bem, a história as pessoas conhecem, houve a crise da Petrobras com denúncia de corrupção e paralisou-se o projeto. Não apenas se saneou a questão do ponto de vista ético e moral, mas se levou por terra um projeto importante,
para o Rio e para o Brasil. Abandonou-se um projeto dessa envergadura, deixando de lado a questão ética que deveria ser combatida com todo o rigor possível. Mas abandonou-se um projeto. Até porque a lógica da Petrobras mudou. A Petrobras passou a não mais se interessar pelo refino, até ao contrário. O presidente Castelo Branco começou a vender os ativos da empresa, começou a se desfazer, porque essa era a lógica de Paulo Guedes, era essa a lógica do governo Bolsonaro. Abandonar o refino, exportar petróleo bruto e importar refinados em geral. Muito bem, temos agora a eleição do presidente Lula e com ela criou-se novamente a esperança de se ter novamente o Comperj. Essa é uma questão que, dentro do PT, dentro do núcleo mais próximo do presidente Lula, é tratada como prioridade para o Rio de Janeiro. Retomar o Comperj, uma obra, uma bandeira que foi lançada pelo PT e foi interrompida pelos governos posteriores, especialmente por conta da ação que é liderada pelo Moro, que, enfim, trouxe destruição a toda a cadeia do petróleo, a Petrobras e toda a cadeia do petróleo. Bom, diante dessa perspectiva, a pergunta que se impõe novamente é o seguinte: há como se retomar o Comperj do ponto de vista técnico, do ponto de vista, quer dizer, econômico? É rentável, é interessante para o Brasil e para o Rio de Janeiro retomar o projeto? Olha, Ricardo, esse é um tema para mim que é muito especial. Dia 6 de janeiro de 2003, quando eu assumo o segundo mandato da Secretaria de Energia, na Firjan, eu lanço com a governadora Rosinha a campanha A Refinaria Nossa. Lançamos uma campanha, o personagem é meu filho, Chico Gota, feito revistas, tal. Em junho de 2006, com o presidente Lula, a governadora Rosinha não foi, eu vou lá botar a pedra fundamental, junto com o presidente Lula, estava acho que Crivella, como senador, e o que eu coloco dentro daquela urna da pedra fundamental é a foto do meu filho e a refinaria, meu filho que se forma esse ano. Então, uma coisa que eu não tenho a mínima dúvida. Outro dia um amigo meu ligou, que é o presidente de uma companhia de petróleo. Não, mas não é. Não, quero saber do ponto de vista olha só, econômico. É viável? Um amigo meu me liga, que é de uma companhia, e falou: Victor, quem vende mercado é burro. Eu estou impressionado com essas operações de venda de refino. O cara que é de uma empresa distribuidora. Quando você entra no site, eu estava falando com o Mauro, da Petrobras, há bem pouco tempo atrás, o avanço físico do Comperj era da ordem de 85%. É claro que se você retomar hoje, você tem que fazer toda uma verificação, isso vai cair para 60%, 70%. E se você fizer. Exatamente. Se você fizer avaliação econômica de um projeto, colocando o que gastou, ele não fica de pé. Mas se você fizer o que os economistas chamam do write-off do passado e aplicar o que falta investir, isso é fundamental até para uma questão importante, que o Brasil tem que voltar a verticalizar o seu abastecimento, ficar menos dependente. O que interessa você produzir só muito petróleo se você não cozinha no fogão com GLP e não com petróleo? Você anda de carro com gasolina e não com petróleo. Caminhão, você anda com diesel e não com petróleo. O Brasil pode ser exportador, mas numa crise internacional como tivemos essa agora, você pode parar o Brasil. Então, estrategicamente e para concluir mercado, é importante a Petrobras reanalisar. Claro que vão ser estudos, não é uma retomada imediata. Quem entrar vai ter que fazer um ano de levantamento, recontratar, não está em 85%, mas não tem a mínima dúvida, eu não tenho a mínima dúvida que esse projeto vai ser retomado e deve ser retomado. Qual é a sua avaliação sobre o projeto? Você acha que é viável retomar o projeto? Não, eu não tenho menor. E você acha que, porque as condições econômicas do Brasil mudou, em relação, inclusive, à questão do petróleo. Houve novas descobertas, enfim, há um dinamismo na economia que talvez não seja interessante a retomada de um projeto nesse estágio que nós nos encontramos. É óbvio que para o Rio de Janeiro é muito importante. Agora, do ponto de vista mais amplo, há como se retomar e é importante se retomar esse projeto? Deixando de lado, digamos, a questão puramente bairrista nossa do Rio de Janeiro, que temos interesse direto no projeto. E emocional minha. E emocional do Wagner Victor. Vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido. Nenhum país enriquece só com commodities. Então a gente tem que ter as cadeias produtivas aqui. A gente não pode importar. A Petrobras importa 60% do valor em termos de seus fornecedores. Isso é uma coisa.
Segunda coisa, nós precisamos definir o que é o Comperj. O Comperj é uma refinaria, o Comperj é uma refinaria, uma petroquímica de primeira, segunda, terceira geração. Né? Se falava em 200 mil empregos, que... Isso é um exagero, né? Aparentemente, mas era o estudo do BNDES, que era no Brasil inteiro, tá certo? A terceira geração, que é plástico, tende a ficar onde está o mercado consumidor, e não onde está a matéria-prima. Mais São Paulo. Então, pode trazer coisa para cá? É claro que sim. Então, primeiro, a gente precisa discutir com seriedade o que é o Comperj e quem vão ser os parceiros. Porque, na época, o parceiro era a Braskem, né? Braskem. E nunca ela teve acordo com a Petrobras. Então, é preciso fazer isso com, acho que talvez... Não, originalmente era a Petrobras, não era a Braskem, tá? Mas depois, acho que... Porque a Braskem que estava sendo a parceira da Petrobras, né? A Braskem foi parceira da petroquímica da Petrobras e outros empreendimentos, mas não especificamente. Esse aqui era full Petrobras. Bom, eu acho que a gente precisa esclarecer o que vai ser o Comperj. Uma vez eu perguntei para Paulo Roberto, ele era diretor da Petrobras, ele estava na associação comercial. Eu falei, quem vão ser os parceiros? Ele falou, você não tem pergunta mais fácil? Então, acho que a gente precisa ver. É claro que a Petrobras ela precisa ter cadeia integrada, ela precisa entrar no refino, tudo isso é correto. Vocês não acham que esse é um grande momento de se iniciar essa discussão? Claro. De começar esse debate? Porque há dentro do governo, futuro governo do presidente Lula, a intenção de se iniciar. Já houve reunião essa semana em Brasília de alguns parlamentares ligados ao presidente Lula para retomar esse debate. Quer dizer, chegou o momento do governo do Rio, da Alerj, e de alguma maneira começar de novo a trazer à tona esse debate para que haja condições, quer dizer, políticas e econômicas e técnicas de se chegar a uma conclusão sobre isso. O trabalho de engenharia é um trabalho muito forte, não é simples retomar e fazer. Você tem que ter um trabalho de engenharia, levantar todo o aspecto físico, todas as condições para um processo de retomada. Mas a ampliação no Brasil do refino brasileiro é uma demanda nacional e certamente a Petrobras não vai estar fora. O pessoal surgiu muito ali no Gaslub. Muita gente confundiu, a gente está até falando fora do ar. Aí o Gaslub é uma coisa que não tem nada a ver com o Comperj. O Gaslub ia aproveitar a Rota 3 de Maricá de gás e formar ali um O Gaslub é como se fosse. É importante, sim, mas é um troco perto do Comperj. Porque, na realidade, a Rota 3 é algo que vai estar na pauta fundamental. Houve um atraso, deu problema na construção do PGN lá com os chineses. Parece que vai chega a Maricá, né? Passa por Maricá, tem ali o Citygate e Itaboraí, onde vai ser tratado no PGN. E ali o Gaslub vai ser pegar as frações nobres, o gás vem com uma série de produtos, e fazer outros produtos, inclusive lubrificantes. É importante, mas não chega perto do ganho econômico por Brasil e por Rio de Janeiro, que é o Comperj. No Rota 3 especificamente, o gasoduto está pronto, está lançado. Isso, eu lancei esse debate lá com o Mauro, com a Magda e com o André Ciliano. Nós fizemos uma modelagem interna para o Estado, ainda preliminar. Quem entra lá na minha sala vê. Porque chega o gasoduto, não adianta chegar o gás da Rota 3 no Rio e entrar num gasoduto de transferência para outros estados. Então, nós modelamos 3 rotas, eu modelei, fiz um memorial, conversei com a Naturgy, conversei, 3 rotas internas. Uma rota, que é a rota da Costa do Sol, descendo para o Maricá, o gás aí sim, tratado, Maricá, indo até São Pedro da Aldeia, uma indo até o Noroeste Fluminense, pasmem, o Noroeste e grande parte dos municípios ainda não tem gás, e outra indo até o Vale do Paraíba. Eu fiz o desenho das 3 rotas, fizemos um comunicado pelo próprio André à EPE, pedindo o apoio da EPE nessa modelagem. Acho que é um desafio que tem pela frente também, em paralelo, para que o gás, junto com o Gaslub, traga esse ganho econômico. Mas isso não prescinde e não substitui a questão do Comperj, que não é um mero interesse somente, teoricamente, que a Petrobras vai ter que fazer conta e mostrar claramente, e tecnicamente, financeiramente, mas mostrar o interesse do Brasil e o interesse, fundamentalmente, da economia do Rio de Janeiro e de todo o leste fluminense, do leste da Bahia. Paulo Osório, ainda na retomada da indústria do petróleo, tem a questão da indústria naval. A indústria naval do Rio de Janeiro foi socateada, gerou muitos empregos. Eu me lembro que uma vez visitei o estaleiro da Brasfels em Angra dos Reis, tinham quase 3 mil funcionários, ali uma coisa pujante e tal, alavancava a economia daquela região sul do estado. Mas, enfim, esse é um exemplo. Havia outros estaleiros em Niterói, enfim, era uma coisa importante, estrutural para a economia do Rio de Janeiro. Foi destruído, como disse o Wagner Victor, as empresas hoje preferem pagar multa a ter que cumprir o conteúdo nacional. Então, vale mais a pena pagar multa do que cumprir o conteúdo nacional. E há também nisso
uma grande expectativa de que o governo do presidente Lula vá impor o cumprimento novamente do conteúdo nacional. Agora, cumprir o contrato. Cumprir o contrato. Não é impor, cumprir o contrato. Cumprir a lei, cumprir o contrato. Porque multa, Ricardo. A multa é um escape. Multa é escape. Isso é que nem você, no casamento, prometer diante do padre fidelidade e depois falar para o padre, olha, toda semana eu vou trair e vou me confessar aqui e você vai passar o Pai Nosso. Ou seja, você tem a fidelidade na frente de todo mundo para o padre, mas está liberado porque no confessionário vai pagar o Pai Nosso. Não é assim. Eventualmente sim. Agora transformar como rotina, aí vira alguma coisa preocupante. Agora, mesmo na questão da indústria naval, mesmo quando era, digamos, cumprido esse compromisso de conteúdo local, houve um processo meio que de esvaziamento do Rio de Janeiro com a criação de estaleiros em outros estados. Então, há estaleiros no Rio Grande do Sul, estaleiros virtuais, estaleiros no Pernambuco, e o Rio de Janeiro também, apesar do momento favorável, não aproveitava potencialmente aquele momento importante para desenvolver sua economia. Então é preciso, primeiro, que volte a cumprir o conteúdo nacional e que se tire proveito disso. Claro. Eu acho o seguinte, nós aqui no Rio nós temos pouca tradição de lobby regional, né? O Wagner é uma dessas exceções, foi pioneiro nessa questão naval. Mas todo governador queria ter um estaleiro para chamar de seu. Isso é um absurdo. Eu acho que cada estado tem que ter suas potencialidades. Então, a indústria naval tem que ser estado do Rio de Janeiro, para ter escala, para poder competir com Singapura, competir com a China, tá certo? Então, cada estado tem suas potencialidades e tem que ter suas prioridades dentro de uma política nacional, mas que leve em consideração as diferenças regionais num país gigante. Então, a gente não só defende que seja retomada a indústria naval e que isso seja uma prioridade do governo federal para o estado do Rio de Janeiro, para ter escala, para fazer as coisas com racionalidade e a gente poder desenvolver a indústria brasileira e o país voltar a crescer como já cresceu. O Brasil de 30 a 80 dobrava de tamanho a cada 10 anos. A gente precisa rediscutir isso, precisa rediscutir taxas de juros, o mercado financeiro fica nervoso. Isso, inclusive, o Cid, o candidato do PDT à presidência da República, fala sobre isso, de 30 a 80, ele explica que inclusive e a taxa de juros também passa por um período da própria ditadura militar. E por um período democrático também. Período democrático, mas também de 45 a 64, exatamente. Olha só, nós fizemos, esse é outro ponto. A gente precisa rediscutir com o governo federal o acordo de recuperação fiscal. Tem uma CPI lá da LERJ, proposta pelo André Trigueiro, pelo deputado, presidida pelo deputado Luiz Paulo, e chegou à conclusão que a dívida que foi renegociada em 99, uma parte dela é IGP mais juros, outra parte é IPCA mais juros. Fomos fazer as contas. De 94 para cá, o IPCA dá cerca de 300%. Né? O IGP dá o dobro, 600%. A Selic, Bruno, dá 1.400%. Então, o capital financeiro... Isso aqui é o paraíso financeiro. Aí a Faria Lima fica nervosa quando o Lula diz, olha, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, mas tem que pensar na produção, na questão da taxa de juros. Mas não pode... E os desafios que vão ter que ter agora com o corte do ICMS, do combustível, telecomunicações. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já hoje com Wagner Víter e Mauro Osório. Agora a fila do CISREG vai andar. Os pacientes da Clínica da Família que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina, preparado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma enorme crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria.
A vida tá melhor pra nossa alegria. O exemplo vem da casa da democracia. Para os municípios conseguirem investir em áreas importantes, a Alerj devolveu para o Estado 2 bilhões economizados do orçamento. A Alerj ajudou e a gente viu que tudo que economizou se dividiu. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos, protegendo famílias, empresas, emprego. A Alerj não parou, tem um segundo, trabalhando em todo estado pra todo mundo. Para garantir investimentos futuros em todo o Rio de Janeiro, a Alerj criou o Fundo Soberano, uma poupança feita com recursos derivados da nossa produção de petróleo. E para preservar a nossa história, o Palácio Tiradentes está se transformando na Casa da Democracia. A Alerj faz história pra ficar em nossa memória. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Alerj, mais perto de você. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o economista Mauro Osório e também o engenheiro Wagner Victor. Tem umas questões que estão sendo discutidas nesse momento que são importantes, talvez, para a economia. Uma delas, você abordou aqui há pouco, para a economia do Rio, é a questão da dívida do Estado do Rio de Janeiro, que tem que ser renegociada, porque o que me parece, quando eu vejo a negociação, é que as pessoas, quando fazem uma renegociação, fazem, olha, vamos renegociar, vai funcionar, porque ela sempre é uma escala de pagamento, começa baixinho e vai crescendo ao longo do tempo. E a pergunta que eu fiz e faço sempre, bom, dá para pagar isso ao longo? Não, dá para pagar agora, mas depois vai ser rediscutido. Ou seja, ninguém leva a sério aquela discussão, aquele modelo que é apresentado como solução, na expectativa de que dentro de 1 ano ou 2 anos vai ter uma nova negociação, porque ela não pode ser cumprida da maneira que foi estabelecida. É isso mesmo, Mauro? Não, o Delfim dizia que acordo com a enfermeira era para ser assinado, mas não era para ser cumprido. Me parece, né? É isso aí. Mas eu acho que a gente precisa, quer dizer, a gente tem que pensar, porque às vezes o pessoal acha que o Rio de Janeiro é um playboy, né? E que tem um pai rico e que nunca nenhum dinheiro dá. Nós perdemos 40% de participação no PIB nacional de 70 até 2020. Hoje nós somos o 13º em receita de ICMS por habitante, que é o principal imposto estadual. Então, nós hoje somos um estado mediano. E o governo federal arrecada 202 bilhões aqui em 2021 e devolveu 45. Ou seja, ele arrecada 4 vezes mais do que ele devolve. Em Minas, ele devolve metade. Então, a gente precisa rediscutir esse pacto federativo, né? Está discutindo essa questão de renegociação dessa dívida pela taxa que foi usada de indexador, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas, que é muito alto, né? Enfim, precisa ter uma repactação federativa, entendendo também a dificuldade do Rio de Janeiro. O royalties que está sob a liminar lá no Supremo Tribunal Federal. A questão do ICMS. Essa é a questão que eu queria, inclusive. Não, o próprio Fundeb, eu fui secretário de Educação, ninguém põe um centavo no Fundeb aqui. Como sair da questão da dívida, quer dizer, como solucionar a questão da dívida diante de situações como essa imposta pelo atual governo, que fez com que o Rio de Janeiro abrisse mão de uma parcela significativa dos recursos oriundos do ICMS de petróleo, considerado categorias essenciais. Portanto, passou a ser exigido uma uniformização nacional desses itens chamados essenciais, que basicamente são os combustíveis. O Rio teve que abrir mão e parece que só no mês passado foi 1,5 bilhão a menos em ICMS de petróleo. No mês anterior, 900 milhões. A expectativa é que em 12 meses produza um rombo de 10 bilhões. Quer dizer, há como se equilibrar a questão da dívida do Rio perdendo receita? O Ricardo, não há como, e além disso, que vamos falar, que é a espada de Damocles da ação do STF, mas só para entender, quando você reduz o Rio de Janeiro, a base de arrecadação do Rio de Janeiro era no tripé: energia elétrica, telecomunicações e combustível. Quando você faz essa redução brusca, você não reduz somente do Rio de Janeiro, mas dos 92 municípios. Muitos municípios vão quebrar, vão desenquadrar na lei de responsabilidade fiscal. Seus gastos pessoais vão estar acima do que é previsto. E quando você corta 10 bi assim, do orçamento, fazer uma conta muito clara, 25% do orçamento vai para a educação, constitucionalmente. Você tira 25%, 12% para a saúde. Ou seja, nós estamos cortando 25% da educação, 12% da saúde, e as pessoas não chegaram a esse ponto. Aquilo foi uma manobra naquele momento. Tinha caráter eleitoral, era claro em relação a isso, ficou de ter uma compensação, não terá essa compensação, a gente sabe de maneira muito clara, e ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro era tratado como um mero lugar de passagem. A gente não ganha benefícios dos nossos portos, nós viramos corredor de commodities. A Lei Candir não paga, então
pegando os portos do Rio de Janeiro. Eu, se fosse na minha época secretário, eu não deixava, cansei de travar, quando eu botar soja que Porto Sepetiba eu travei, e nós querendo passar minério que gera receita em outros estados, e aqui não pode. Passa soja, passa tudo e não paga ICMS. E agora a última, o Mauro sabe, é o Porto do Açu. Vamos fazer uma ferrovia, integrando o Espírito Santo com o Porto do Açu. Não fica no Porto do Açu emprego, não fica fundamentalmente imposto, e o Rio de Janeiro vira um canal de commodities, correndo o risco de ainda perder no STF. Se perder no STF, o risco é extremamente elevado, nós estaremos sem o ICMS, sem o royalties e participações que são muito graves, e extremamente desestruturado um Estado que é um mero corredor. Pode ter colapso. Eu não tenho a mínima dúvida que o governador Cláudio Castro, que teve uma votação absurda, vai entrar pesado nisso. O governo federal, o presidente Lula, ele é sensível em relação ao Rio de Janeiro, e eu acho que as elites do Rio de Janeiro que falam sobre economia têm que olhar com isso. Porque nós temos segmentos econômicos que também são importantes, mas não vão dar renda. Turismo, fundamental, mas não vai dar renda a nível de compensar o que nós perdemos. E perdemos, vai jogar. Não. É no sangue. Eu fui secretário de Educação, sei claramente o que é isso. É o dinheiro da educação. Até porque, Ricardo, o Fundeb não vem. O Rio de Janeiro é um dos estados, por conta do seu per capita, que não recebe há décadas um centavo de Fundeb do governo federal. Enquanto os estados. Por conta do per capita do ICMS. Enquanto os estados recebem. Esse desarranjo do Rio de Janeiro vai fazer com que a gente imediatamente lance essa discussão além do acordo de recuperação fiscal. Porque no final fica parecendo que a gente botou um pires na mão, que isso é uma ajuda, e não. A ajuda tem que ser, e obrigação, Mauro, e compensar muito maior que isso. Mauro, eu queria falar agora um pouco do Porto do Açu. O Porto do Açu foi apresentado como um projeto impactante, estruturante para a economia do Norte Fluminense, do Rio de Janeiro de modo geral. Eu queria saber de você o seguinte, até que ponto o que foi realizado até agora, digamos, já está contribuindo para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, e o que mais deve ser feito para direcionar esse projeto de modo a que o Rio aufira, quer dizer, os melhores resultados possíveis com a sua instalação lá no norte do estado. Eu visitei recentemente o Porto do Açu, né? É um projeto estruturante do estado do Rio de Janeiro. O Victor tem um papel fundamental, porque na época ele que levou para o AIC a proposta, o Rafael de Avelino Magalhães, que eu tive a alegria de trabalhar, também era a favor, e está avançando muito. Desde que começou o projeto do Açu, São João da Barra é o município no estado do Rio de Janeiro que mais gerou emprego com carteira assinada. Agora, o Victor tem razão, quer dizer, o Açu vai ter também coisa de energia renovável lá, enfim, fotovoltaica, quer dizer, é um projeto interessante. Agora, não pode ser só um porto de minério de commodities, porque aí é poeira, é passagem. Nenhum país se desenvolve só com produto primário, ele precisa ter estrutura produtiva, ele tem que seguir o modelo da Noruega, não da Nigéria. Mas não há ali também, ao lado do porto, quer dizer, o projeto de instalação de várias indústrias para aproveitar esse potencial. Mas tem que ter ferrovia. Porque, o projeto, quando foi apresentado, previa indústrias no seu entorno. Ricardo, exatamente para o projeto, quando a gente leva o AIC, eu levo o AIC, e só AIC e Rafael de Almeida Magalhães acreditam, me chamavam de doido quando eu modelei o projeto. O projeto era para ser um hub de desenvolvimento com algumas empresas. Algumas empresas já estão lá, em linhas flexíveis, o apoio offshore. Porém, há um movimento de claramente confundir o que é bom para... termoelétricas lá. Há um movimento de confundir o que é bom para o operador do porto do que é bom para a economia fluminense. Por que a gente põe o minério ali, inicialmente, por um mineroduto? Mineroduto que a Vale não quer levar. E quando eu falo mineroduto, não queria levar por ferrovia, a gente põe o mineroduto para bypassar. E era o âncora para partir. Mas ali não é um porto de exportação de minério. Então agora discutem a nova ferrovia. Só que essa ferrovia, que era uma ferrovia que é conectar, descendo ao Rio de Janeiro, indo até Itaguaí, interconectando, e subindo também para o Espírito Santo, agora só estão fazendo a pernada para o Espírito Santo. Por que a pernada para o Espírito Santo? Para virar o Porto do Açu, possivelmente um porto capixaba. Um porto para exportar complemento de minério da Vale. E isso é uma burrice. Queriam exportar, eu tenho um grande amigo meu em comum, queriam exportar soja por caminhão via o Porto do Açu. Não se ganha nada, não se ganha emprego, não se gera emprego. Olha, não se gera imposto. Essa postura de visão incisiva econômica
que a gente tem que ter, sob pena de as grandes vitórias nossas de infraestrutura virarem derrota e virarem subsídio ao desenvolvimento econômico de outros estados. Não é ser contra o Brasil, mas também ter uma visão local que é fundamental. Ricardo, a ferrovia não pode ser um puxadinho do Espírito Santo até o Sul. Perfeita a comparação. A ferrovia ela tem que ser uma ferrovia que cruze todo o estado, interligue o Açu, para ter industrialização na retroárea e a gente voltar a industrializar o estado do Rio de Janeiro. Eu vou insistir com Santa Catarina, o estado mais industrializado brasileiro, quase 30% do emprego lá é industrial e aqui é 8%. Então a gente precisa industrializar o estado do Rio de Janeiro. E o Açu é uma das âncoras fundamentais. E eles sabem fazer lobby em Santa Catarina. Aprovaram uma legislação no Congresso para dar uma prorrogação no prazo de subsídio às termoelétricas a carvão. E foi aprovado, e está colocado lá. Enquanto isso, a gente fica numa discussão se vai retomar a Angra 3 ou não. O ministro Bento, que saiu, ele falou, vou anunciar em março, que passou, a nova usina nuclear. É óbvio que seria no Rio de Janeiro. Angra 3. E anunciar a outra do Brasil ampliar. Seria, eu fiz até, entrei lá, fiz artigo, comentei o PDE da EPE. A 4 seria obrigatoriamente no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Hoje nem anunciaram a nova usina nuclear, como também não retomaram o Angra 3. Isso nós estamos falando em geração econômica, porque o impacto já está lá. Então, nós temos que lutar isso, e eu vejo um desânimo. Quando teve o autódromo aqui do Rio de Janeiro, teve um lobby tremendo de São Paulo, e a gente entrou no discurso, o ambiente é muito importante, eu defendo, mas hoje está lá Interlagos, e ninguém fala mais com a floresta do Camboatá. Ou seja, perdemos. E o cara falou, não, vai chegar em Deodoro de Cavalo. O Dória falou isso, e nós criamos um movimento aqui contra. Então há uma falta de, não sei se é lobby, corporativismo local, de desenvolvimento do Rio de Janeiro. E isso tem que ser muito forte. Eu vou fazer o intervalo de novo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com Wagner Victor e com Mauro Osório. Há alguns anos o Rio de Janeiro vivia uma crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. Para os municípios investirem, a Alerj devolveu recursos economizados do orçamento. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos. Para garantir investimentos futuros, a Alerj criou o Fundo Soberano. A Alerj ajudou e a gente viu, e tudo que economizou se dividiu. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação. O que é que tem asas, bico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Agora a fila do Cisreg vai andar. Os pacientes da Clínica da Família que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina, preparado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o engenheiro Wagner Victor e o economista Mauro Osório. O Mauro me dizia aí no intervalo que está preparando finalização de 2 trabalhos importantes na assessoria fiscal da Alerj. Quais são os trabalhos, Mauro? Vamos lá, o Estado do Rio de Janeiro precisa também de mais planejamento, né? Então o deputado André Striano, o deputado Luiz Paulo, criaram a obrigatoriedade de ter um plano estratégico, e a gente está fazendo um documento com a Universidade Rural e o FRJ, que é um diagnóstico da economia fluminense, é uma matriz de um produto. Então eu vou investir na indústria naval. Qual é o resultado que isso vai dar de emprego para o Estado do Rio de Janeiro? Então
E essa matriz de subproduto que a gente não tinha desde 1996, ela vai ter atualizado. A Secretaria de Fazenda nos ajudou muito em termos de fornecimento de dados primários. E o outro é o Complexo Econômico Industrial de Saúde, que o presidente Lula já disse que vai fazer no Plano Nacional, que a gente passar a produzir aqui tudo que é vinculado à saúde. E o Estado do Rio de Janeiro pode ter um espaço importante, e a gente vai estar mostrando que espaço pode ser para o Estado do Rio de Janeiro, as potencialidades que tem e os gargalos para a gente poder superar. Tudo isso vai ser no início de dezembro. E que tipo de, digamos, de resultado isso pode gerar do ponto de vista prático para o governo do Rio, para a população do Rio? Vamos lá, quer dizer... É preciso sempre traduzir o que é o conceito um pouco mais abstrato em resultado prático. O que isso pode resultar na vida das pessoas a médio prazo, digamos? Vamos lá, nós temos, por exemplo, 30 unidades hospitalares federais no Rio de Janeiro que estão totalmente subutilizadas. Na medida que a gente faz um acordo com o governo federal e passa a usar esses hospitais, a gente acaba com a fila do CISREG. A gente passa a comprar mais coisas aqui. Hoje, já 40% do orçamento gasto em saúde pública no Estado do Rio de Janeiro, somando municípios, mais o governo federal, mais o governo do Estado, significa 40% do orçamento total do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, se a gente passa aqui a produzir medicamentos no Rio de Janeiro, passa a usar esses hospitais federais de forma plena, quer dizer, tudo isso vai estar contribuindo para melhorar, articulando o social e econômico, melhorando a saúde pública, ampliando o gasto público, gerando novas indústrias no Estado do Rio de Janeiro. Então, é uma das oportunidades no Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos quase encerrando o programa, mas essa mudança de governo, que traz, quer dizer, embutida, uma mudança de mentalidade na discussão do Brasil, na discussão do Rio de Janeiro, mais calcada, digamos, em fatos objetivos, em fatos científicos, técnicos, sem arroubos emocionais, desarrazoados. Ou seja, isso, nesse momento, é favorável que o Rio de Janeiro possa novamente retomar esse fio da história em relação à indústria naval, em relação, digamos, ao desenvolvimento pleno da indústria do petróleo, ou seja, essa racionalidade que me parece que será retomada nos favorece nesse momento? Olha, Ricardo, eu não tenho a mínima dúvida. Eu acho que nós vamos ter um processo muito importante de uma visão que não seja meramente financista, mas de uma economia física. E o Rio de Janeiro passa muito em função das suas 3 baías, a quantidade de portos, a sua indústria naval instalada. Nós já falamos aqui, Comperj, Porto Açu, Angra 3, Angra 4. Ela vai, nesse governo, nós estamos quase encerrando, por isso não dá para desenvolver muito isso, daria para fazer um programa só sobre isso. Ela vai ter, digamos, essa visão compartilhada, ou seja, ela vai preservar o lucro do acionista, mas vai também atender ao interesse nacional, sendo um polo indutor do desenvolvimento do Brasil e, por conseguinte, do Rio de Janeiro? Uma visão de médio e longo prazo. Eu não tenho a mínima dúvida, até porque eu sou funcionário da Petrobras licenciado, a Petrobras nunca se ausentou, e a missão da Petrobras foi sempre abastecer o Brasil de forma rentável, contribuindo para o desenvolvimento econômico. Isso foi uma missão muito clara que todos nós da Petrobras aprendemos. Ela não vai se ausentar, a Petrobras tem certamente os melhores quadros do Brasil, muita gente vai estar nisso. E olha só, Ricardo, nós temos outras áreas, nós não falamos aqui, focamos no petróleo, mas temos turismo, temos saneamento, foi privatizado, agora vamos ver as obras, vamos ver os empregos acontecendo, isso é muito bom. Você acha que nós estamos num bom caminho, ou seja, os resultados obtidos até agora na concessão da SEDAI, eles vão caminhar realmente para a universalização da prestação de serviços no saneamento e também para o combate da poluição da Baía de Guanabara, foram as duas, digamos, bandeiras do projeto de concessão? Ô Ricardo, eu sou muito objetivo, eu me posicionei contra, claramente, mas depois que privatizou, cabe a mim cobrar. Eu fiz um relatório de 26 páginas, que eu treinei há 1 ano exatamente a genesa do que tinha que ser feito da Baía de Guanabara, sem ser cabotinha, não mostrei o que eu fiz. E eu, particularmente, ainda estou vendo movimentos extremamente tênues e tímidos do ponto de vista de investimento. Não quero ser pessimista, mas muito tímido. Eu acho que a gente tem que ter muito marketing e muita gente ambientalista, que antigamente criticava, hoje defendendo... Nós estamos com 2 minutos. Quero saber a posição do Mauro em relação a isso. Quer dizer, qual é o impacto econômico da concessão da SEDAI e que tipo de visão você tem em relação, digamos, aos passos que estão sendo dados para, primeiro, universalizar
o serviço de saneamento, de fornecimento de água. E segundo, contribuir efetivamente para a despoluição da Baía do Guanabara. Vamos lá. Nós trocamos monopólios públicos por privados. Na energia elétrica também, o interior está sem energia. Então, o que precisa é ter agências organizadas com o pessoal de carreira e com capacidade de cobrança. Porque se não tiver isso, um monopólio privado pode ser bem pior. Para cobrar. Empoderado para cobrar. Senão, um monopólio privado pode ser pior do que um monopólio público. Enfim, você acha que o momento é de cobrança? De cobrança e de organização da máquina pública do Estado de Janeiro. Isso deve resultar, em quanto tempo vocês acreditam que a gente vai começar a colher algum fruto ou não desses projetos? Já tinha que estar colhendo fruto agora, eu não estou falando. Mas menos de um ano? Não, claro, mas você iniciar as obras, você não vai preparar a obra. Mas, por exemplo, você tem que iniciar a obra. Por exemplo, eu vejo uma estação de esgoto da ilha onde eu moro, deteriorada. Tem que começar as obras, começar a detalhar. Estou falando, eu preparei como engenheiro, como cidadão, coloquei nada crítica, ainda é muito cedo, tem que ter pé no chão como engenheiro, mas tem que começar, colocar como projeto concreto. Porque eu estou vendo hoje muito seminário, muito ambientalista lançando manguezalzinho, e eu tenho que seguir. Tem que ser, como a gente fala, engenheiro, obra. Você vê com bons olhos o que foi feito até agora, digamos, e a perspectiva de futuro em relação à construção? Eu sempre acho que é perigoso trocar o monopólio público por um privado. Agora foi feito isso, tem que ter agência reguladora e tem que ter cobrança. Agora foi feito, temos que cobrar isso aí. Ok, foi um prazer recebê-los aqui nesta noite. Muito obrigado, engenheiro Wagner Victor, diretor-geral da Alerj. Obrigado, Ricardo. Muito bom com o Mauro. Eu e Mauro, isso aqui a gente faz sempre. E às vezes até mais dinâmico. E é muito legal e está falando, trocando essa experiência. Nós temos aqui muitos outros assuntos, mas nós temos esgotou. Para outra, e mandar um abraço para todo mundo que assiste o Jogo do Poder, especialmente a grande nação tricolor, o pessoal da minha Ilha do Governador, e um beijo ao meu filhão Francisco Victor e a galera toda da Alerj. Muito obrigado, Mauro Azori, por ter comparecido. Obrigado. Um abraço também à nação rubro-negra, não é isso? E parabéns a você, Ricardo. Eu acho que esse é um patrimônio do Rio de Janeiro, porque a gente está discutindo no Rio de Janeiro, que a gente precisa ter mais disso, de iniciativa como a sua. E tem uma revista também, né? Várias coisas. São várias. Fala dos restaurantes maravilhosos. Várias áreas de atuação, eu acabo não dando conta de tudo. Com tanto trabalho a fazer. Você é multimídia e vai crescer, hein? Se Deus quiser. Um abraço a você também que nos acompanhou pela Rede CNT de televisão nesse domingo. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. E eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom final de noite, boa semana e até lá.